há muitas doenças que são hereditárias que hoje em dia nós já podemos corrigir com genética. Tudo bem, há algumas que são também... Quando diz genética, diz engenharia... Genética, claro. E essa engenharia genética pode ser feita para muitas doenças hereditárias e devem ser feitas. Nunca para fazer a melhoria da espécie. TST Group apresenta um podcast de Pedro Labrunhosa. É preciso ter calma. Professor Manuel Sobrinho Simões, é uma honra tê-lo aqui no É Preciso Ter Calma, neste podcast. Eu gostava de começar por uma pergunta. Eu já ouvi referir numa intervenção brilhante que fez, de resto, como são todas, e peço desculpa por estar as notas no telemóvel, eu sei que é antipático, mas são os novos tempos. Uma citação sua, na qual refere que bactérias, arroz, brócolos e o homem somos todos muito semelhantes. Apenas a cultura e a civilização nos distinguem. Quer comentar isto? Explicar-nos. Não, é que, Pedro, primeiro, acho imensa graça estar aqui consigo. E é verdade que a gente já teve vários números e alguns tivemos tocados nestes assuntos. Porque é assim, toda a gente tem a mania dos genes. Os genes são a coisa menos importante que há. Muito mais importante é a cultura e o comportamento e a sociedade. E, portanto, você não disse, mas, por exemplo, a banana tem 60% de homologia connosco. Portanto, 60%. Portanto, quando a gente está a comer realmente uma banana, estamos a comer uma prima afastada. Mas não é assim em toda a dieta? Nós estamos a comer sempre primos afastados, não é? Coisas muito parecidas connosco, porque tinha que ser. E, portanto, as bactérias foram formas iniciais cruciais, como o vírus. Os vírus, agora ainda pior, porque a bactéria já é uma célula, mas o vírus nem sequer é uma célula, é uma partícula informada. E o que é impressionante é que, se a gente for estudar o nosso ADN, cerca de 60% do nosso ADN teve origem em vírus. 60%. Pedro, é muito. 60% do nosso ADN veio de vírus, de partículas. Isso confere-nos alguma resistência também, claro, a múltiplos vírus. Claro, não só a vírus, e a vírus a bactérias. Como a bactérias, claro. Como a tudo. Claro. Porque nós depois ficámos espertos. Que é outra coisa. Claro. Mas é o que nos distingue da banana, que somos um bocadinho mais... somos mais espertos. Somos mais espertos que a banana. Não, mas repare, você está a falar nisso, já agora que está a falar de uma coisa que é muito importante, é que nós, por exemplo, em circulação, os metabolitos que nós temos em circulação, entre 50% a 60% dos metabolitos, do que eu tenho, não são meus, são das bactérias que eu tenho no tubo digestivo. Professor, vou-lhe pedir que faça um passo atrás e explique o que são os metabolitos. Os metabolitos são as proteínas que estão em circulação. E as proteínas e, no fundo, as substâncias que nós temos em circulação, elas vieram por absorção a partir do tubo digestivo. Parte dessas proteínas que estão em circulação, esses metabolitos, os resultados das atividades metabólicas, não são nossas, são das nossas bactérias, dos nossos vírus, dos nossos fungos. Isto é, nós somos uma quimera. Claro, mas esse somatório de tantos organismos vivos dentro de nós dá-se ao longo de quantos milhões de anos? Ora bem, 4,5 mil milhões de anos. Mas repare, não são esses organismos que nós temos dentro de nós estão no tubo digestivo. Atenção, ou no aparelho respiratório, ou no aparelho genitourinário. Isso não é dentro. O que é a gente tem que perceber que o que está no nosso intestino ou no aparelho respiratório é a atmosfera, claro. É o universo, não é nosso. Claro. Portanto, o que nós temos em circulação são proteínas ou produtos de, no fundo, organismos, mas não estão dentro de nós. Isto é, nós não temos infecção, que é muito interessante. O que nós temos são produtos no fundo, desses organismos, por um lado. E, por outro lado, os nossos genes foram, ao longo de milhões de anos, fomos incorporando no nosso ADN. Claro. Somos ecogenéticos? Somos muito ecogenéticos, por excelência. Claro. Cada vez mais.
Porque agora, para além de... Nós, quando falamos no eco, nós temos sempre a mania que é de fora, do ambiente, é verdade. Mas agora não se esqueçam que nós também dentro... somos ambiente. Claro, nós somos ambiente de fora, mas dentro. Eu, para si e para mim, que temos próstata, as hormonas são nossas e influenciam a nossa próstata. Assim como nas senhoras, as hormonas, que também é ambiente, mas é ambiente interno, influenciam a mama. Não sei se está a ver a palavra Sim. ecossistema, a gente tem sempre a mania que é sempre para fora. Externo. Não é só externo, é também interno. Certo. E nesse já que fala em próstata, eu outro dia participei consigo num debate interessantíssimo, estive a ouvi-lo, num debate interessantíssimo sobre o cancro da próstata. Tratar o cancro por tu, não é? Exato, um colóquio que se chamava Tratar o Cancro por Tu. O que é que se lhe apraz dizer sobre esse cancro tão... Olha, é assim, está a aumentar extraordinariamente. Nós não sabemos porquê, totalmente, mas sabemos que está a aumentar imenso o cancro da próstata. Mas a nível internacional? Sim, em todos nível mundial? Em todo. Quer em Portugal, quer na Europa, quer na Mas Ásia. terá a ver com longevidade também? Tem muito a ver com longevidade. Tem indiscutível. A primeira coisa que você tem toda a razão é porque é, por excelência, um cancro no fundo das pessoas velhas. Primeira coisa. É verdade o que você diz. De resto, agora um parênteses, também é interessante, as pessoas, não sei se você sabe, mas todos os nossos órgãos, com a idade, os nossos órgãos diminuem, quer nos homens, quer nas mulheres. O único órgão do ser humano que aumenta com a idade é a próstata, por desequilíbrio hormonal. E já agora, qual é a finalidade da próstata a partir de uma certa altura? Não é nenhuma. Só dá chatices. Mas já deixámos de estar na altura em que tínhamos reprodução. Senão tínhamos interferido, não é? Claro. Com a espécie. Claro. Agora você está a perguntar outra coisa que é verdade. É que nós estamos a aumentar muito por causa da longevidade. A próstata é indiscutível que é, de longe, o órgão mais dependente da idade. Agora, nós sabemos que está a haver muitas alterações hormonais internas nossas, por um lado das nossas modificações, porque o estilo de vida, a obesidade mudou muito, e por outro lado nós passámos a ter muita influência de fora, agora dos plásticos. E os microplásticos, por exemplo, são, no fundo, substâncias que têm efeitos hormonais. Claro. E, portanto, isto tornou isto numa coisa que seria uma coisa terrível se não houvesse uma coisa muito boa. É que nós hoje temos um rastreio da próstata por um lado e depois temos um tratamento muito bom e, portanto, embora a próstata continue a aumentar todos os anos, nós estamos a morrer menos da próstata, que é uma notícia boa. Há sempre... tem tratamentos. A ciência tem acompanhado. Evoluiu muito, é verdade. E hoje temos bons tratamentos para a próstata, a vários níveis. Portanto, é indiscutível. Não é, hoje em dia o cancro já não é uma sentença de morte. De forma nenhuma. E é um nome muito infeliz. O nome, se eu tiver que identificar um nome muito infeliz, é a palavra cancro, porque nós devíamos usar uma neoplasia, dizer neoplasia, ou dizer tumor, se preferirem. Agora, a palavra cancro é indecente porque é assustadora. Ora, há muitas neoplasias, portanto, muitos tumores, que não são muito malignos, e há alguns, a maior parte, de resto, que são benignos. E, portanto, a pessoa que tem um tumor deve-se perceber que a maior parte dos casos vai ter tratamento. Claro. E não vai morrer disso. Não vai curar muitas vezes, se for avançado, mas não vai morrer. Certo. Mas é essa carga cultural que as palavras têm, neste caso, a palavra cancro tem, de facto, uma carga cultural muito grande. Terrível. E no Brasil, por exemplo, você não usa a palavra lepra, que é proibido. Porque no Brasil a palavra lepra é uma palavra também tão assustadora que eles dizem a doença de Hansen. Hansen foi o senhor nórdico que descobriu a lepra. No caso dos cancros, eu também já ouvi o professor referir que qual o lugar para o melhoramento genético, manipulação genética e as suas implicações, enfim, não só tem implicação na qualidade de vida, na longevidade, ou é um ato absolutamente, eu não diria deplorável, mas... Não, mas é as duas coisas, quer dizer... Portanto, nós temos que distinguir... Eticamente? Eticamente é assim. Se você tiver uma doença genética, hereditária, reparem,
O cancro é uma doença genética, porque as células dos cancros têm sempre alterações genéticas, porque elas são filhas umas das outras e são muito sobreviventes e muito invasoras. A percentagem do cancro genético pode ser rastreada. Não, muito é por fácil. isso. É que você está a usar a palavra genético como sinónimo de hereditário, não é? Não é? Isto é, todos os cancros são genéticos. Certo. Nós temos que ter alterações genéticas para... Agora, essas alterações certo, genéticas certo, são entendido. somáticas. Claro. Agora, hereditário só cerca de 10%, entre 5% a 10%. Esses é que são herdados dos pais. Mas os outros terão a ver com o modo Por exemplo, de vida? o tabaco. O tabaco. Alimentação, tabaco? Claro, a alimentação, o sol, a obesidade, a inflamação crónica, tudo isso, no fundo, introduz alterações genéticas nos núcleos das células. Mas são células, não são do espermatozoide e do óvulo. Claro, são células somáticas. Sim. E são genéticas. Mas então há lugar para o melhoramento genético? Agora, sim, esse é hereditário. Há lugar, agora, para mim, nunca para melhorar a espécie. É verdade que é perfeitamente possível e desejável que a gente use genética e, no fundo, bioengenharia genética para corrigir erros. Atenção, há muitas doenças que são hereditárias que hoje em dia nós já podemos corrigir com genética. Tudo bem, há algumas que são também... Quando diz genética, diz engenharia genética. Claro. E essa engenharia genética pode ser feita para muitas doenças hereditárias e devem ser feitas. Nunca para fazer a melhoria da espécie. Percebe o que eu quero dizer? Portanto, eu sou muito a favor da utilização da engenharia genética para corrigir erros. Há alguns, como você diz, que são aqueles que estão na origem de cancros hereditários. É possível usar, tudo bem, agora nunca para melhorar a genética das pessoas, da espécie. Isso totalmente há contra. alguma explicação para a longevidade dos japoneses, por exemplo? É as duas coisas. Por um lado, uma característica genética que foi, no fundo, ao longo de muitos anos, e depois uma alimentação muito boa. E, portanto, no fundo, é sempre o tandem genética e ambiente. Ambiente agora que está a aumentar. Continua a aumentar. Continua a aumentar. Continua. Os japoneses. E o que é impressionante é como é que isto acontece sem que eles se apercebam que estão a ter um problema gravíssimo porque deixaram de ter, no fundo, crianças. Claro. E, portanto, A natalidade está a descer, claro, a mortalidade a diminuir. E, portanto, vai ter... Mas ainda bem que você fala nisso, porque o Japão, nesse aspecto, é para mim o exemplo típico de uma situação excepcional do ponto de vista da longevidade, levada a extremos, com uma capacidade notável de... No fundo, as pessoas não morrem já. Praticamente os japoneses não morrem. E o que é que lhes vai acontecer? Porque onde é que eles vão caber? Mas referiu uma coisa... eu já ouvi levantar essa questão várias vezes, essa que acaba de dizer sobre o transhumanismo, quer dizer, como é que vamos resolver? Como é que vamos resolver isso e onde é que iríamos caber todos? Sim. Aliás, Saramago escreveu sobre isso nas Intermitências da Morte. Exato. Mas referiu aí uma frase que é importante, referiu uma boa alimentação. Ora, com tanta informação, com tanta dieta praticada, com tanta rede social e com tantas pessoas digamos, a opinar, o que é, afinal, uma boa alimentação? Olha, a primeira coisa, é uma falta de caridade sua, estava a falar agora em obesidade, porque eu estou gordo como um cherno. Não sei. Não, eu estou gordo como um cherno. Ao contrário. Não estou gordo como um cherno. Está em ótima forma. E atenção, e não sou burro. E, portanto, se eu não consigo, é porque é mais difícil mudar o comportamento do que a gente pensa. E com a idade, você vai ver, você, quando ficar mais velho também tenha cuidado. Bem, mas, portanto, você tem toda a razão. Nós sabemos muito bem hoje, ninguém tem dúvida que... E é, antes de mais nada, bom senso. E é verdade que nós não podemos continuar a engordar, portanto, é diminuir a obesidade, não porque a obesidade por si só, a obesidade não faz mal por si só. É claro que dá uma sobrecarga muito grande. As consequências, não é? Tudo, São as consequências. as articulações, certo. O coração, etc. Agora, há uma outra coisa muito pior, é que a obesidade associa-se à inflamação. Uma inflamação permanente crónica. E é por isso que quando a gente estuda os fatores que associam a cancro, qual é o pior de todos? É o tabaco. Segundo, grandes quantidades de álcool. Terceiro, gordura. A obesidade. Porquê?
porque na gordura você tem uma inflamação horrorosa. E a gente não sabia porquê, mas temos. Portanto, atenção, o tabaco é porque você tem, no fundo, carcinogénios, portanto, substâncias do tabaco que também dão inflamação crónica. E tem o álcool. Mas o tabaco, a repercussão do tabaco não é só nos pulmões. Não, a bexiga é horrível. Na bexiga nós temos uma quantidade, praticamente todos os, a não ser, há um caso há poucos exemplos de órgãos que não aumentam muito com o tabaco. O que significa que também tem a tal inflamação crónica que é sistémica, para além daquela direta que você está a descrever, que é do pulmão, que é a ideia. Não, tem todos. Assim como o álcool, se você reparar, o álcool também podia ser só sobre tubo digestivo, não é? É verdade que nós temos mais na faringe, como também temos no tabaco. Esses são diretos, mas depois temos um efeito sistémico. E o terceiro, se você reparar, é a obesidade, porque a inflamação é terrível. E nós sabemos que a inflamação crónica se associa a cancro. E, portanto, a minha questão tinha a ver com essa... Como é que se faz? Mas nós somos omnívoros? Somos, ainda bem. Ainda bem. Ainda bem, porque é isso, porque somos equilibrados. Atenção, esta coisa é verdade. Se você for só comer vegetais, atenção, é muito bom agora, porque somos ricos. Mas acha que é um luxo Claro. a qual a humanidade se pode permitir agora? Agora pode. Se tivesse sido há 10 mil anos. Tinha morrido. Mas uma coisa, nós estamos a ficar muito gordos. Não, você é magro, mas eu que sou gordo. Porque eu sou o filho dos gordos. Os outros morreram magrinhos, percebe? Há muitos anos. Mas se a humanidade tivesse deixado de comer carne, claro, há 10 mil anos atrás... Estava desgraçada. Não tinha assistido. Nunca tinha, pelo amor de Deus, foi o truque. Atenção, depois houve uma coisa extraordinária que foi o aparecimento das glândulas mamárias. Foi o leite. O leite foi o grande salto. A gente percebeu de repente que os animais, quando tinham mamas, eram mamíferos e nós passávamos a ter as crianças e os recém-nascidos a crescerem porque tinham leite. Claro. Porque antes nós só dependíamos sobretudo de proteínas que vinham dos vegetais. É muito difícil. De resto, já agora você falar disso, você acha graça. Mas é assim, o gorila é muito estúpido. O gorila. Porquê? Porque o gorila, coitadinho, andava aqui... Mas o gorila é mais próximo de nós que a banana. É, muito mais. 99, 98. Mesmo assim, continua a ser estúpido. Muito estúpido em comparação com os macacos que subiram para cima das árvores. E porquê? Passaram a comer sementes e frutos. Passaram a comer durante todo o ano. Começaram a comer proteínas das sementes, enquanto que os desgraçados dos gorilas só comiam das folhas, que dependiam, de resto já agora, outra coisa que tem graça, dependiam muito da altura em que tinham folhas ou não. Claro. Enquanto que o macaco, como tinha fruto, mas depois tinha sementes, passou a comer proteína. Mas o salto foi esse. Digamos, a capacidade neuronal, a capacidade craniana... Foi. Deu um salto com a proteína. Mas é o grande salto. Isso é indiscutível. E quando é que a humanidade começa a domesticar a proteína? Através da fava, não é? Sim, a fava era pequenina. Sim. A fava fomos nós que melhorámos. Foi domesticada? Não, porque é o Neolítico. É quando nós com o Neolítico, portanto, nós tínhamos a fase do Paleolítico, nós, para apanhar proteína, tínhamos que, no fundo, nós não tínhamos coragem para andar cá fora. De noite, a gente estava escondidinho e ia lá comer o que restava dos animais que tinham sido mortos pelos predadores. Nós vivíamos totalmente... E depois tivemos o fogo, e o fogo ajudou-nos, no fundo, por um lado, a defender-nos dos predadores. Uma revolução tecnológica tremenda. Foi o fogo. O fogo é extraordinário como proteção do predador e comer proteína. E depois é verdade que nós passámos a ter uma coisa muito boa que foi a domesticação. E tem graça, você perguntar agora isso tem graça. Se você pensar, há um animal que nós domesticámos antes que não foi para comer, que foi o cão, porque foi caçador. Quando passámos a usar como caçador. Foi antes do Neolítico. Todos os outros foi quando a gente começou a tê-los em quintas. E aí a gente passou, no fundo, a domesticar tudo. Essa história, a história do Sapiens, que de resto o professor recomenda neste livro de Juan José Milás e Juan Luís Arzuaga, a morte contada por um Sapiens a um Neandertal. Essa é a morte. Esse é o segundo volume. Este é o segundo volume. Em espanhol, porque eu não arranjei em português ainda.
Certo. Mas o primeiro é a vida, e aí é a morte. Vida. E aí é a morte, porque a morte é a coisa mais interessante da vida. O que é que conta um Sapiens a um Neandertal? Explica. Sobre a vida. Não, explica o que é que significa morrer e a importância da morte. Essa Porque percepção da morte começa a aparecer... Não, porque é assim, é verdade assim. Na natureza não há velhice. Não há? Não há velhice. Na natureza o que há é viver ou morrer. Nós introduzimos uma coisa, já há bocado falou nisso, na longevidade, e agora mete a velhice. O que é que o Sapiens explica ao Neandertal? O que é que eles lixaram com esta coisa da longevidade e da velhice? Que era uma coisa que não existia. Na natureza só há vida ou morte. Não há mais nada. A nossa morte é uma coisa pior, porque é aquilo que é precedido pela decrepitude. E, portanto, é o que ele explica. Quando é que nesta sua viagem pela ciência e pela história, quando é que a humanidade começa a ter uma percepção de finitude? Claro, você veja, basta ir às Antas. É o Neolítico, é quando você começa a ter... Os rituais começam a aparecer nessa altura? E é engraçado, se você for às Antas da Arouca, por exemplo, você tem a altura em que os funerários, no fundo o funeral era em sítios coletivos, e depois o homem é tão ordinário que passou também a ser sozinho. E ele morre, mas morre cada um no seu sítio, no seu, percebe? Mas é extraordinário, que percebeu que aquele tipo tão importante morreu. Já viu o que era? Nós ainda hoje ficamos Se ele morre, nós também morremos. Claro, mas demorava a perceber. A propósito disso, desta conversa sobre ciência e história, nós há 60 anos atrás estávamos a falar da ida à Lua, da eventual colonização de Marte, e agora estamos a falar, temos que explicar a algumas pessoas que a Terra é redonda. Exatamente. O que é que diz deste retrocesso? Foi aquilo que o Pacheco Pereira chama a ignorância agressiva, que é horrível. É uma expressão espantosa, muito feliz do Pacheco feliz. Pereira. Porque é a ignorância. Mas a ignorância não é sempre agressiva. Não é, desculpa, mas há 60 anos, como você diz, eu ainda sou do tempo, há 60 anos, 40% dos portugueses eram analfabetos. Mas é diferente, ser analfabeto ou ignorante. Exatamente. É isso que estamos a dizer. É porque aí eles eram analfabetos, é verdade, nós temos um problema, e se eu tiver que identificar o que é que 25 de Abril, as coisas mais importantes para mim foram só dois fundamentais, é a liberdade e o alfabetismo. Claro. A educação. A educação, claro. O aumento da escolaridade. Tudo isso logicamente. Mas, se você reparar, esses tipos que eram analfabetos eram cultos, à sua maneira. Sim. Claro. E isso acontece. Naturalmente, a questão é internacional, é mundial, é global. Quer dizer, há uma tendência para acreditar em coisas mirabolantes. O Titanic não afundou, tudo aquilo. Que as pirâmides foram colocadas ali por extraterrestres. A questão da Terra ser plana, que Empédocles já tinha provado há quase 3 milénios atrás, o que é que se lhe apraz dizer, enquanto cientista, desta nova, ou ausência de curiosidade, ou uma nova não-ciência, não é? Como é que um cientista vê isto? Agora ter que explicar às pessoas... Eu não sou, repara, Pedro, eu sou mais um médico, como você disse, eu sou um médico e sou um professor de medicina e de anatomia patológica, diagnostico cancro, eu não sou um cientista no sentido... Mas não sou, não é? Mas e é um investigador. Está bem, mas é para resolver coisas. A busca pela verdade... Claro. Busca pela verdade e pela... É verdade. E para aplicar... Uma explicação científica. E para aplicar na realidade. Portanto, estou de acordo consigo nisso. É verdade que eu nisso sou curioso. Eu não sou curioso como é que é os caravelhos. Mas espera, claro, certo. Mas eu coloco-lhe a questão de outra maneira. Quando foi do Covid, o que é que foi? Como é que encara, que no fundo é a mesma coisa, é um negacionismo, como é que encara as pessoas que vieram colocar grandes entraves às vacinas, que traziam microchips? Como é que um cientista vê este problema? A dúvida, como é que se conseguiu, no fundo, transmitir de uma maneira tão obscena a mentira? Eu não sei, não percebo. Percebe? O comportamento das populações agora extremadas com, no fundo, posições que são estruturalmente mentirosas, como é que eles não percebem que é mentira? Não sei.
Percebe o que eu quero dizer? Percebo e partilho da sua angústia. Não, é porque é isto. Partilho da sua angústia. É porque eu sou um especialista de cancro, porque o cancro eu percebo muito bem. Não, pelo amor de Deus, não tem. Agora, como é que a cabeça das pessoas... Epá, A ignorância pode ser um cancro também. não, e a sociedade, porque nós, apesar de tudo, nós agora a psicologia individual já dominamos razoavelmente. A psicologia social não. A sociologia nós somos muito fraquinhos. E é uma disciplina relativamente recente também. É muito recente. Mas eu espero que a ciência nos venha ajudar a esclarecer algumas pessoas. Mas é diferente do cancro. Por exemplo, claro. no cancro eu acho que a gente... não é um problema. Agora, Mas o comportamento vai ser o caraças. Claro. Perceber fenómenos faz parte também da sua erradicação. Não é? É, mas é mais difícil. Percebe o que quer dizer? Quer dizer, é verdade. O que você me está a perguntar são as coisas que eu, hoje em dia, o problema para mim maior é como é que a gente é tão Vulnerável à mentira, à manipulação. Sim, e no fundo ao comportamento que é socialmente inaceitável. Não é, a guerra é um exemplo extremo, mas esse, apesar de tudo, tem uma justificação mais numa interpretação militar, imperialista. Eu ouvi uma vez dizer, dizer que, claro que sim, porque nós somos os netos dos assassinos. Não somos bons. O bom, você acredita no bom selvagem, pelo amor de Deus. É verdade. Nós somos um bocadinho São ordinários. os produtos da cultura. Claro. Não, e fomos selecionados porque comemos os outros. Não se esqueça. Claro. É proteína, voltamos à história da proteína. Naquela altura, por isso é que eu lhe coloquei a questão. A proteína. Mas atenção, o que você me está a perguntar, eu não escondo que para mim, eu estou velhote e, portanto, a mim o que me assusta é os meus netos. E porquê é que eles são tão individualistas? Porquê é que é tão difícil perceber o que é que eles estão a pensar? Eu, em relação aos meus filhos, eu percebia muito bem os meus filhos, os meus filhos a mim. Eu, hoje em dia, não percebo os meus netos a mim, quer dizer, percebe? O que é que se passa na cabeça deles? E, portanto, se os tipos, apesar de tudo, estão no meu meio e não sei o quê, agora imagino quando a gente passa para a sociedade e começa a ver o comportamento. Nós, de qualquer maneira, vivemos um novo paradigma com as redes sociais, este instrumento que pode ser maravilhoso, mas também pode ser pérfido, não é? Mas eu não tenho telemóvel. Eu sei. Mas a culpa não está na tecnologia. Também a culpa está sempre na mão. Mas também está. É muito difícil resistir à sedução. Se eu tiver que identificar o que me assusta mais, por exemplo, para os meus netos, é o excesso de informação. Informação em palavras, em imagens. Aí a culpa está na própria escolha, não é? Mas o que é que vamos fazer com a tecnologia? Exatamente. O fogo pode servir para assar uma peça de carne que nos é vital ou para incendiar uma aldeia. Exatamente. Mas atenção, nas crianças é muito difícil a gente tirar-lhes alguns instrumentos que hoje em dia são quase um prolongamento deles próprios. Os meus netos, o telemóvel para eles é uma estrutura normal deles e, portanto, eu não os posso proibir. Não. E, portanto, é perfeitamente compreensível e é uma angústia dos novos tempos. A minha questão é se as duas coisas estarão relacionadas. Estão seguramente. Agora, porquê é que isto aconteceu? À medida que havia um capitalismo financeiro que aumenta, no fundo, uma aparente riqueza, mas com aumento das desigualdades. E como é que isto também não tem repercussão pela positiva na votação, é que para mim é extraordinário. Eu, por acaso, estava a pensar que exatamente por isso é que aumenta a demagogia, o populismo, a mentira, a manipulação. Está bem, mas como é que isto se traduz em votos? Porque a democracia representativa é impressionante como é que hoje em dia nós estamos a ter tipos que percebem que aquilo não é verdade, que aquilo não vai ser verdade, que aquilo vai ser uma chatice para eles e os tipos, apesar de tudo, embarcam. Algumas teorias dizem que vamos ter que passar por isso, infelizmente, como já passamos, esperemos é que não passemos da forma tão violenta e tão negativa como já passamos e teremos que estar todos muito atentos a isso. Eu gostava de recuperar... já que estamos a falar de democracias representativas, em 1989 foi um ano vital. Foi o ano da queda do Muro de Berlim, da morte do Ayatollah Khomeini no Irão, da eleição na Checoslováquia de Václav Havel, um escritor, presidente da República, uma coisa notável. A solidariedade também. O Solidarność, exato, na Polónia.
dá-se a Tiananmen. revolta de Tiananmen na China, a execução de Ceausescu na Roménia, tudo em 89. A primeira eleição democrática no Brasil com o Collor de Mello, depois do Correu Cotorto. mal. E em Portugal, Nascia o professor Ipatimup e funda Serralves. o Ipatimup e Serralves. Mas fala-me primeiro do Ipatimup. Não, o Ipatimup foi uma coisa espantosa pela capacidade de aproveitar condições excepcionais criadas pelo reitor, que era o Alberto Amaral, e um ministro extraordinário, que era o Mariano Gago. E nós criámos uma situação, foi tudo possível. Portanto, nós tivemos uma sorte de gaiola. O professor Mariano Gago foi um ministro. Foi extraordinário, percebe? E o Amaral foi e é um reitor de 20 valores. E, portanto, ele deixou que a gente fizesse. As universidades, de repente, deixaram que a gente deixasse de ter aquela coisa colegial e deixaram-nos fazer. E, portanto, nós fomos... E depois tivemos um grupo de gente muito boa. Mas era uma altura... Era muito fácil, digamos assim, porque a ciência em Portugal era baixa, havia pouca educação ainda de base e, portanto... O grau de literacia científica mudou em Portugal. Muito. Nós tivemos outra coisa e é verdade, nós tivemos um apoio brutal por parte dos amigos. Eu tive filantropia, que é raríssima em Portugal, e a gente teve filantropia. O Ipatimup foi ajudadíssimo por tipos... e instituições, e, portanto, o Ipatimup, nesse aspecto, Serralves ainda é muito melhor. Porque é também uma ideia espantosa e que funcionou e que funciona extraordinariamente. E, portanto... Mas o professor fica surpreendido quando estas matérias da área do conhecimento que requerem meios financeiros, a investigação científica, as artes, a cultura, digamos, fica surpreendido quando existem condições e elas se revelam e se implantam e depois têm consequências visíveis, porque é difícil explicar que a investigação científica só tem resultados daqui a alguns anos. Não, mas a Covid não. A Covid foi na altura. As vacinas, para mim, é o exemplo mais extraordinário. Eu estava assustadíssimo. Eu pensei que aquela coisa ia dar para torto. Foi extraordinário. E, portanto, para mim, se eu tiver que identificar uma demonstração da vontade brutal da sociedade resolver um problema, foi aqui, é verdade. Mas você tem razão. Porque é que a gente não evoluiu mais na ciência? Apesar de tudo, a gente evoluiu imenso. Quer dizer, o conhecimento hoje é extraordinário. Quer dizer, nós o que perdemos um bocadinho é a ligação entre o conhecimento e a sabedoria. Porque não é fácil. Sim. E porque, entretanto, se aumentaram as desigualdades. E, portanto, é verdade que o conhecimento passa a estar também muito ao serviço de grandes interesses. Claro. E, portanto, se você reparar, por exemplo, o que se passa connosco em Portugal, nós temos hoje um problema diferente, porque nós temos uma educação de base muito razoável, mas muito comparável com todos os outros países do nosso nível. Isso é um dos grandes triunfos do 25 de Abril, que nós celebramos aqui estes 50 anos. Aliás, é preciso ter calma, faz parte desta celebração de 50 anos de Abril. Ainda bem. Mas repare, porque é que a gente depois não conseguiu transformar esses exemplos positivos em termos de sociedade, da comunidade? O que isto é, se você reparar, nós estamos, por exemplo, um terço dos nossos jovens formados, ou licenciados, ou mestres, ou doutorados, saem de Portugal. Portanto, nós deixamos de ter, não temos capacidade para, e, portanto, há qualquer coisa que não está a funcionar. E, portanto, porquê? E se eu tiver que identificar um problema, eu acho que é mesmo a nossa dificuldade em passar do minifúndio para a sociedade. Nós exageramos aspectos. Agora voltamos à história dos telemóveis e dos miúdos muito self-centered, os miúdos muito a receberem as suas informações para eles, a diminuição da capacidade de organizar, não organizam até da própria linguagem. Não, a linguagem, desculpe, não é mesmo. A linguagem, antes de mais nada. Se eu tiver que identificar a coisa pior para nós hoje, é a redução. Olha, em dois aspectos. Por um lado, uma pobreza de linguagem horrorosa. Quando a linguagem reduz o mundo. Muito, exatamente. A linguagem é engraçado, a gente não tem consciência disso, mas a linguagem não é só... É claro que a gente usa a linguagem para impressionar os outros, mas nas crianças
as crianças e os recém-nascidos, mesmo os recém-nascidos, eles beneficiam da linguagem boa dos pais e dos professores. Isto é, nós sabemos, não é só a cabeça está a fazer linguagem, as pessoas têm que perceber que a linguagem faz a cabeça. Claro. E, portanto, se eu tiver que identificar o que nos limita mais hoje é a pobreza da linguagem. Com uma A linguagem é o ginásio do cérebro. indiscutível. Não é? É o que faz o cérebro musculado. A linguagem é a coisa mais importante que há, quer dizer, de resto a seguir uma invenção música, notável. é música que é para si. A música é uma forma de linguagem. É Professor, indiscutível. eu ficava aqui consigo umas horas. O nosso tempo voou. Eu queria só dizer que escolheu como filme o Bout-Souffle O Acossado que foi traduzido. do grande Godard. Jean-Paul Belmondo, com a Jeanne Seberg. Com a Jeanne Seberg e o Jean-Paul Belmondo, que é um filme extraordinário. Que também ele marca o início de uma nova era em toda... Olha, e já agora que você está a falar nisso, o Pierrot Le Fou também era do Godard e também era com o Jean-Paul Belmondo, mas era com a Anne Karin. Agora, sabe que porque eu disse-lhe que ia fazer isto, eu fui ver, o que tem muita graça é o seguinte, o Acossado é de 1960 e o outro é de 66 ou 67. E passou o Pierrot Le Fou, o Acossado só apareceu já muito mais tarde. Está a pessoa quer dizer? Sim. Em Portugal, ele aparece muito depois, quando tinha sido muito é muito agradável. Coisas do Estado Novo. Exatamente. Coisas do Estado Novo. Exatamente. Professor, muito obrigado por esta sua presença aqui e eu vou tocar uma canção que o professor tem a amabilidade de escolher, que eu Não Posso Mais, e espero que a ciência e a arte ajudem a salvar um pouco do que nos resta de bom e de futuro. Professor, muito obrigado por ter vindo. Obrigado eu. Adorei. Está consigo. Muito obrigado. Sem vento, sem guarida, nem ferros para lançar. Eu sou o que mais tu podes querer. Sou Apolo, sou Adonis, soltão entre os soltões, sem rainha nem mulher. Há quanto tempo isto está para acontecer? Mais dia, menos dia, vou ter que te dizer, não posso mais viver assim. Olhar para ti, sentir-te perto de mim. Não posso mais viver tentado, pensar em ti, ter sempre ao meu lado. Tu és a minha louca fantasia, noites brancas de magia. E és prosa de poeta, na calha de um cometa, tango dançado ao luar. Eu sou herói de banda desenhada, é um flim de capa e espada, tiro tudo, não dou nada, ninguém me vai agarrar. Há quanto tempo isto está para acontecer? Mais dia, menos dia, vou ter que te dizer, não posso mais viver assim. Olhar para ti, sentir-te perto de mim. Não posso mais viver tentado, pensar em ti, que te ter sempre ao meu lado.
atrevido. Olho e tiro-te o vestido. Dizes, és doido ou varrido, faz de mim a tua puta. Eu sou a sombra do teu destino. Sou beijo louco e repentino. Dou-te aquilo que eu há muito te quero dar. Há quanto tempo isto está para acontecer? Mais dia, menos dia, vou ter que te dizer. Não posso mais viver assim. Olhar para ti, sentir-te perto de mim. Não posso mais viver tentado, pensar em ti, sempre ao meu lado. Não posso mais viver assim. Olhar para ti, sentir-te perto de mim. Não posso mais viver tentado, pensar em ti, ver-te